Bom, então eu quero agradecer a presença do professor Júlio Rezende, que vai nos dar essa honra de um bate-papo sobre um assunto, eu acho que, sei lá, se é muito louco, muito maravilhoso, muito diferente, sobre esse projeto que ele tem do Habitat Marte. Vamos ver o que é isso. Rapidamente, eu queria só então comentar aqui a minha lição de casa que eu fiz sobre o professor Júlio. Ele é administrador e psicólogo. Trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sempre trabalhou com sustentabilidade. E no seu pós-doc, lá na Flórida, trabalhou com sustentabilidade e espaço. Inclusive interagindo com o pessoal lá do projeto de Utah, projeto Marte, ligado à NASA. Pessoa que eu acho excelente para nós batermos um papo sobre esse projeto Partiu Marte. E nessa biografia do professor Júlio tem coisas que eu acho muito curiosas. Por exemplo, ele é um astronauta análogo. Faz missões espaciais no Rio Grande do Norte. E, poxa, isso é fantástico, é uma loucura. Então, professor Júlio, explique-nos o que é isso, o que é ser um astronauta análogo, como são essas missões. Explique para nós como que é esse contexto, esse ambiente, essa ideia. Que loucura é essa? Olá, pessoal. Prazer falar com vocês. Obrigado, professor Zacarias, pelo convite, né, da gente estar se reunindo aqui para bater esse papo aí sobre espaço, empreendedorismo, né, porque os astronautas, né, essa experiência é muito empreendedora também, né, de ir para o espaço, né? Então, é um grande prazer estar reunido aqui com vocês. Nós temos os astronautas, esse nome, como a gente, se a gente for observar a terminologia, né, nauta é viajante e astro é assim, é a questão do espaço, né? Então, é como se fosse o viajante dos astros, o viajante do espaço, né? Algo interessante é o seguinte, se a gente observar, todos nós somos astronautas, mas se a gente observar, a gente está num grande veículo que é o planeta Terra, né, como se fosse uma grande nave, né? E aí é como se a nossa nave, o nosso planeta Terra, a gente estivesse viajando no espaço, né? Movimento de rotação e translação, então somos uma grande nave aí, viajando no universo, sendo impactado às vezes mais perto do Sol, quando é o nosso verão, às vezes mais longe do Sol, quando é o nosso inverno, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Que todos nós temos essa natureza astronáutica. Isso é uma coisa muito bonita da gente observar. E muitas vezes a gente se pega envolvido com conflitos, né? Com várias situações assim tristes, né, que a gente espera que a humanidade ela evolua. Uma das formas da gente evoluir, no sentido de evoluir o nosso espírito, né, de evoluir a nossa mentalidade, é tentar cultivar essa visão de observarmos-nos como astronautas, todos nós. Então, o que é que pode aproximar essa experiência do que é um verdadeiro astronauta, uma pessoa que de repente sai do planeta Terra, em torno de 100 quilômetros de altura, ele já consegue estar experienciando essa questão da falta de gravidade. Por incrível que pareça, nós temos uma primeira experiência mais próxima do que é a vivência da falta da gravidade, que é quando nós estamos em contato com a água, né? Por exemplo, numa piscina, né? Numa lagoa, né? Num lago, né? Oportunidade da gente ter esse contato com a água, quando a gente esse momento de flutuação é um momento que a gente está próximo da experiência que o astronauta ele tem no espaço profundo, né? Por conta dessa questão da flutuabilidade, né? Então isso é uma coisa interessante e que a gente trouxe para a nossa missão também, para as nossas missões aqui no Rio Grande do Norte, aqui. A gente criou uma piscina, através de um projeto a gente conseguiu instalar uma piscina e a gente faz algumas atividades dentro da piscina, que é bem interessante isso. E aí o pessoal nunca percebeu que essa experiência na piscina, ela tem uma associação com essa dinâmica de vivenciar a falta da gravidade como tem no espaço. Então é muito interessante as pessoas elas terem a oportunidade de observar isso. E o primeiro momento, se a gente observar, olha só que interessante. O primeiro momento que a gente experiencia esse ambiente aquático, de flutuabilidade, né, de estar se movimentando na água, é no útero materno, né? Assim, quer dizer, a gente já é concebido e logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente já vai sendo colocado nesse ambiente aquático. E assim, a experiência do astronauta é muito bonita porque ela pode fazer, assim, toda essa jornada que a gente faz pode colaborar para que a gente se aproxime dessa jornada. Então é uma coisa bacana. Mas quando, no caso das agências espaciais, desde
quando a gente vai voltar aí 55 anos, né? Agora, recentemente, em julho de 2024, a gente está comemorando 55 anos do pouso na Lua, né? O lançamento foi dia 19 de julho, o lançamento, e 16 de julho, eu acredito. E no dia 20 teve o pouso na Lua, e dia 21 foi a primeira caminhada espacial na Lua, né? Então, o que é que acontece? Todos os equipamentos que foram levados para a Lua, antes deles serem levados, eles foram exaustivamente testados na Terra. E muitas vezes eles procuraram locais remotos, como desertos, já que na Lua não existe vida, né? E aí, então, a agência espacial, a NASA, né? Eles procuraram lugares remotos para realizar o teste desses equipamentos que seriam levados para a Lua, né? Então, os astronautas, eles participaram de treinamentos. Então, o que acontece? Os astronautas análogos, esse termo análogo é porque tudo que a gente faz tem uma analogia com a experiência real do astronauta. A gente procura reproduzir as mesmas experiências que ocorrerão no espaço, antecipando essas atividades para exercícios, protocolos que a gente realiza aqui na Terra. Coisa interessante, a gente fica impressionado, eu fico impressionado assim, quando eu falo sobre isso, porque, por exemplo, muitas das pessoas que estão sendo selecionadas para serem astronautas de verdade, para ir para o espaço, tiveram essa experiência como astronautas análogos. Então, a doutora Sanya Proctor, vários participaram de missões em Utah. A doutora Sanya Proctor, ela participou de uma missão conosco, uma missão virtual, né? Quando uma agência espacial, quando ela vai selecionar um astronauta, se na entrevista que ela faz com esse candidato, ela identifica que essa pessoa já tem uma experiência como astronauta análogo, então ela vai observar o seguinte: essa pessoa ela tem uma experiência, ela tem uma expertise já estabelecida aqui, então esse candidato ele tem muito mais chances de ser selecionado para um programa verdadeiro de levar a pessoa para o espaço do que uma pessoa que não teve essa experiência anterior, né? Então isso, muitos de alguns visitantes internacionais, de alguns participantes internacionais que vieram aqui para o Brasil para participar das nossas missões, eles participam da missão aqui no Brasil, participam de uma missão de uma outra estação na Polônia, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, que são outras estações que tem lá desse tipo. Eles vão deixando o currículo deles mais robusto, né? Para quando tiver um processo seletivo, ele vai se candidatar, ele vai dizer: olha, eu participei de uma missão no Brasil e em outros países. E aí ele vai ter muito mais chance de repente, ser selecionado para participar realmente de uma missão espacial real. Bom, então, olha quanta coisa boa. Já podemos nos sentir astronautas, porque vivemos numa nave, todos juntos, estamos passeando aí pelo espaço. E essa dica é interessante. Então, se alguém ainda sonha em ser astronauta, já sabe por onde começar. Uma estação análoga é um começo fácil de viver, vivenciar, de experimentar e começar a carreira. Isso é muito bom. Mas nesse aspecto, tem uma questão que muitos alunos me fizeram, e é uma questão que eu acho bastante relevante. Tantos problemas aqui no nosso planeta Terra para resolver, e aquela questão clássica. Então, por que nós temos que gastar dinheiro, cérebro, ideia, tempo, para investir num projeto de, eu não sei se a palavra é correta, colonizar ou conquistar Marte? Por que pensar em Marte se nós temos problemas aqui na Terra? É uma pergunta muito boa, muito frequente ela. Se a gente observar nas missões que tiveram para a Lua, elas geraram um termo que é utilizado recentemente, chamado transbordamento. O termo em inglês ele é spin-off, mas aqui o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ele chama de transbordamento, que é, de repente, algumas inovações que foram pensadas para o espaço, elas trazerem benefícios para a nossa vida aqui na Terra. Então, vários alimentos desidratados, o alimento desidratado que foi imaginado para o espaço, hoje em dia está muito presente no nosso dia a dia, por exemplo, o leite em pó, o macarrão instantâneo, né? Então, hoje em dia, todo mundo consome constantemente o macarrão instantâneo, aí o Cup Noodles e outras marcas aí. Então, isso é uma das alimentações que a gente tem também nas nossas missões, porque é um legado, né, das missões do espaço. Então, era mais para diminuir o peso, né, do transporte. Então, eles precisaram criar esses alimentos desidratados, para desidratar o alimento para levar para o espaço. O forno micro-ondas também, o próprio microcomputador. Hoje em dia, um aparelho celular comum ele tem um poder computacional muito maior do que
o computador que foi a bordo da cápsula, né, da Apollo, da missão Apollo, né? Então, assim, mas eles tiveram um desafio muito grande de miniaturizar os componentes para conseguir ter um computador a bordo da cápsula, né? Então, isso depois, aí você teve a questão da microcomputação, né, dos primeiros computadores, depois você tem o surgimento da Apple e do computador pessoal, mas isso já é um legado dos avanços da pesquisa que teve de preparar essa missão para a Lua, né? Então, isso você tinha várias universidades participando, o MIT e outras universidades americanas colaborando com o programa espacial, empresas privadas também que participaram, foram contratadas. Isso é uma perspectiva. Outra coisa interessante é a questão ambiental também, né? Então, por exemplo, uma coisa recente relacionada à sua pergunta, faz 55 anos que nós pousamos na Lua e nós estamos nos preparando para voltar à Lua, que é o programa Artemis, né? E então no programa Artemis, o Brasil ele é signatário, ele é um parceiro do programa Artemis. E a parceria do Brasil no programa Artemis é através da Agência Espacial Brasileira e também a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E a nossa participação vai ser na área de agricultura. Então, a princípio, nós não estamos enviando assim, um astronauta para a Lua, mas estamos enviando variedades de batata doce e de grão de bico. Isso é interessante. Então, muitos da pesquisa que vai ser pensado para uma batata doce que vai crescer na estação lá da Artemis, na Gateway, né, ou na própria Lua, ela precisa ser adaptada, né, para as condições lunares, porque lá você não tem gravidade, né? E uma coisa interessante, professor Carlos, é o seguinte, nós estamos também cultivando aqui no Rio Grande do Norte, aqui na nossa estação, aqui no semiárido, na nossa estufa, e a gente está cultivando batata doce também, né? E aí, por exemplo, não sei se alguém já cultivou batata doce, mas, por exemplo, o período de desenvolvimento da batata são 4 meses. E uma coisa interessante que eu observei, que eu nunca tinha cultivado batata doce, cultivei batata doce por conta da nossa experiência. Uma coisa que eu observei foi o seguinte, ela tem uma quantidade de folhas muito grande, uma folhagem muito grande. E aí eu estava pensando, seja num ambiente aqui na Terra, como o nosso, que é uma estufa que tem um espaço limitado, seja numa estação na Lua, será que não seria possível uma planta que ela tenha uma quantidade menor de folhas? Porque as folhas, elas ocupam espaço também. Aqui na Terra pode até uma cobra se esconder na folhagem, né? Mas lá na Lua também a questão de se você tem muita folha também acaba atrapalhando. Então será que não é possível uma variedade de batata doce que ela não produza tantas folhas e ela, ao mesmo tempo ela consiga ter fotossíntese, né? Proporcional ao desenvolvimento da raiz, né? Que vai ser consumido. Então, por exemplo, esse é um dos desafios que os pesquisadores eles precisam pensar. E aí a gente começa a ver o seguinte, uma batata doce com essas características, será que ela não é interessante aqui para a Terra para lidar, de repente, com pouca chuva, né? Ou, de repente, com ameaças climáticas? Será que de repente, ela não poderia estar adaptada a, de repente, conseguir se sustentar com poucos recursos hídricos, uma quantidade de recurso hídrico menor? Então, são todas questões que a gente pensa para o espaço. Hoje em dia, a gente precisa imaginar como é que elas podem trazer benefícios aqui para a Terra também, principalmente no contexto que a gente fala de sustentabilidade e de mudança climática. Isso é bem interessante. Pensar em Marte, pensar nesses projetos ousados, significa achar solução para o nosso dia a dia. É uma relação muito interessante da ciência. Tá? E falando então em soluções para o dia a dia, então vamos ser mais específicos no seu projeto Habitat Marte. O que esse projeto já ensinou? Quais são os grandes resultados? Olha, o senhor se orgulha por ter obtido tal resultado, tal protocolo. Qual é a grande, vamos dizer, resultado desse projeto, Habitat Marte? Nós temos 2 ou 3 principais frentes. Uma frente é a questão de pensar em habitats autossustentáveis. Por exemplo, o que seria um habitat autossustentável? Uma casa autossustentável. Seria ela ter energia,
ter água, produzir alimentos. Por exemplo, se você tiver um ambiente que você tem água, energia e alimentos, você consegue ser autossustentável. Pode ser num lugar remoto de Minas Gerais, um lugar remoto de São Paulo, ou aqui o sertão do Rio Grande do Norte, um local desconectado de energia. Não tem fornecimento de água, mas eu consigo ter água, produzir minha água, ou reaproveitar minha água para o consumo próprio, né? Então é muito importante isso. Aqui a gente no Nordeste a gente tem um programa que instalou várias cisternas, né, para que elas coletavam água, ou a água do terreiro, né, que era uma espécie de uma calçada, ou a água da chuva conectado no telhado, no calhas, né, para coletar. É uma coisa muito interessante que a gente chama de tecnologias sociais. Então, como é que a gente pode pensar nessa primeira perspectiva? Qual o tipo de resultado em tecnologias sociais que a gente pode imaginar e operacionalizar na nossa estação e tem a contribuição para pessoas em lugares isolados, principalmente no semiárido, que é um local muito afetado pela mudança climática. Essa é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a questão de formação de astronautas, realmente. Então, é o nosso treinamento que nós temos de formação de astronautas, mais de 200 protocolos e pesquisas, e na área de saúde, engenharia, meio ambiente, muitas áreas diferentes, né, que dão suporte ao nosso funcionamento, traz segurança também para as nossas operações, né? Tem protocolo desde sobre como preparar o café ao resgate de uma pessoa numa situação de emergência. Então tem uma variedade enorme de protocolos. Então a questão de formação de astronautas é muito importante. As pessoas vêm para a nossa experiência por conta disso. A terceira perspectiva é a questão da educação, a questão da popularização. Então nós recebemos escolas, ainda não tivemos condições, mas a ideia é ir nas escolas também para apresentar o que nós fazemos. E nessa perspectiva da educação nós temos também um produto, um serviço que são as missões virtuais, que aí as missões virtuais nós já temos próximo a participantes de 50 países, né? Essas missões virtuais foram imaginadas na época da pandemia, durante um momento ficou meio complicado a gente está reunindo as pessoas num ambiente confinado, poderia estar com Covid e transmitir para o outro. Então, em março de 2020, né, que foi a pandemia, ela estava se alastrando, essa preocupação, a gente criou essa metodologia das missões virtuais. Então, as missões virtuais, elas estão dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva de educação. Então, são esses três principais enfoques: a parte de autossustentabilidade, que é a minha área de pesquisa, a parte de formação de astronautas e a parte educacional. E aí na parte educacional também a gente está com um projeto aqui que a gente está escrevendo para adquirir óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, né? Hoje em dia já tem alguns aplicativos que você consegue ver como se fosse a visão que os astronautas tiveram quando chegaram na Lua. Ou você consegue ver como é que seria uma estação em Marte, você olhar ao redor, olhar para o céu, olhar para a estação, dentro da Estação Internacional Espacial também, você flutuar dentro. Então a gente está para adquirir essa tecnologia aqui. É uma experiência muito interessante e assim, os estudantes gostam muito também de ter esse contato também, esse tipo de ambiente também virtual, né? Sim, é bem e essas distâncias que nós temos no Brasil pode-se resolver vários problemas dessa questão do virtual. E falar em distância, tem uma questão também que me perguntaram os alunos, que acho bastante curiosa. Uma missão para Marte deve durar tripulada, entre 8 meses e 1 ano. É uma questão que não sei se é muito ingênua ou é fantástica. O que vai fazer um astronauta numa nave durante 1 ano? O que faz ele nesse trajeto tão comprido? O que acontece? Os dois planetas eles estão mais próximos a cada 26 meses, né? Então, teria que ser numa dessas janelas de tempo. Então, geralmente nos anos pares, 20, 22, 24. Por exemplo, a missão que levou o rover Perseverance para Marte foi em 2020, né? Então, não teve missões assim em 22, não tem missões agora que eu saiba planejadas agora para 2024. Então, a próxima janela que a gente tem é 26, 28, por aí por diante. Existem algumas diferentes teorias, né? Assim, uma das teorias fala de repente colocar os astronautas para hibernar, né? Até já alguns filmes de ficção científica mostraram isso, né? De repente ele entraria numa espécie de uma cápsula lá, colocaria um medicamento assim, borrifava um medicamento e faria um monitoramento da saúde deles, né? Assim, os pulsos vitais, né?
durante um certo tempo, quando ele estivesse mais próximo, ele acordaria, né? Despertaria. Então, existe essa teoria aí, essa abordagem. Já realmente é um período longo, né? Uma coisa que preocupa em relação à estadia em Marte, ele tem uma atmosfera muito fina. Então, praticamente toda a radiação que chega ao planeta, ela chega à superfície. Por isso que você tem um planeta que é varrido de vida. Até hoje não foi confirmado vida em Marte, né? Justamente por conta dessa radiação ionizante que destrói tudo, né? É um sinal muito preocupante. Assim, se de repente toda a vida foi varrida do planeta Marte, como é que o ser humano ele vai viver num ambiente como esse? Assim, na minha visão, o próprio Elon Musk, assim, ele colocou que as pessoas que vão para Marte devem estar preparadas para morrer em Marte. Então, morrer em Marte não é por conta que a pessoa vai morrer velhinho, não. É por conta dessa exposição a essa alta radiação, as pessoas elas vão desenvolver várias doenças associadas ao câncer. Então, o que eu imagino, assim, que essas pessoas, elas teriam que, nesse ciclo de 2 anos, os 2 planetas estão mais próximos, elas teriam que viajar, ficar aí alguns meses, no próximo ciclo, completando esses 2 anos, aproveitando a nova aproximação dos 2 planetas, fazer a volta, né, para se tratar na Terra, né, se recuperar, né, de possíveis doenças que ela tem desenvolvido. Então, uma das coisas interessantes em relação à questão do que se pensa sobre Marte, sobre a vida em Marte, como é que vai ser a questão da proteção dos ambientes, como é que vai ser o tecido, como é que vai ser o insulamento, né, que a gente chama desses habitats. Uma série chamada Mars, que está na Netflix, vocês podem assistir, eu acho que tem 2 temporadas. A estação lá é dentro de uma caverna, né? Então, eles no passado teve atividade vulcânica, e aí você tem a superfície aqui, um tubo de lava que passa assim, próximo à superfície, e depois aqui tem um colapso desse teto aqui, fica como se fosse um orifício, né? Assim, às vezes de alguns metros, como se fosse uma cratera. E ali dentro está um túnel, porque passava um tubo, a lava passava ali, a lava secou, e aí ficou um túnel lá. Então, na série Mars, na Netflix, eles habitam numa dessas cavernas que foi como se fosse um tubo de lava que colapsou. E aí já tem várias imagens assim recentes desse tipo de caverna, né, em Marte, e agora recentemente também divulgaram esse tipo de caverna também na Lua. Então esses locais eles estariam protegidos contra a questão da radiação cósmica, porque você tem rochas, né, e aí lá seria um local mais assim protegido dessa radiação cósmica, né? Mas aí realmente nessa viagem aí para Marte eles teriam que ser muito criativos aí, né? E para manter a saúde mental aí, né, nesse período aí. Então, o desafio que eu acho não é nem a questão da alimentação, é mais a questão da saúde mental mesmo, né? Que entra no campo da psicologia, né? Como é que eles vão estar equilibrados aí para manter uma boa viagem durante esse período aí. Sim, o senhor tocou num ponto que vários alunos também tocaram, a saúde mental. Bom, nós passamos uma pandemia, uma situação acho que bem mais confortável do que a vida em Marte, e já sofremos, assim, houve um problema muito grande de saúde mental nesse período. Então, em Marte, imagino, tanto a viagem quanto a estada lá, os desafios devem ser um problema difícil, ainda que os astronautas sejam pessoas preparadas. Poxa, eles são humanos, então não sei quão grave pode ser esse problema. Elas estão distantes de amigos, estão distantes de familiares, estão distantes de coisas que conferem a sua identidade, né? Eles são muito minimalistas, quer dizer, eles não podem levar muita coisa nessa viagem para o espaço, né? Levam poucos itens pessoais para o espaço, né? E o senhor já comentou um monte de perguntas que fizeram sobre a vida em Marte. Então, como é que é o tempo? Existe dia e noite? Alguém pode falar, existe o sextou em Marte? Ou não tem dia da semana? A gravidade é uma coisa que incomoda ou é mais tranquila? A atmosfera, temperatura, extremo calor, extremo frio. Então, essa vida, o senhor comentou algumas coisas sobre isso. Então, como que é essa vida em Marte? O dia marciano, ele é bem próximo ao nosso, né? Com a diferença de alguns minutos. É um dia um pouco mais longo, mas é muito parecido, né? Já a questão da temperatura, né? Então a gente poderia seguir esse modelo, né, da semana. Eu acredito que eles estariam seguindo. As missões em Marte, eles chamam de Sol, né?
Cada dia de missão é um sol. Então, por exemplo, o rover Perseverance, que foi para Marte, ele já completou mais de 1000 sols. Esse termo sol é em inglês também, né? Então, às vezes o pessoal quer chamar de sun, mas é sol mesmo. Em inglês o pessoal chama sol também. Outra coisa interessante é o seguinte, gravidade é 1/3 da gravidade da Terra. Ele desce um pulo, demoraria um pouco mais de tempo para cair, né? Pode ajudar em algumas coisas, né? Já a questão da temperatura, ela pode variar a torno de menos 130, menos 140 graus a 23. Assim como a Terra, existe o Equador, né? E existe os polos, o Polo Norte e o Polo Sul. E nos estudos que são feitos para uma estação, para um pouso, uma estação em Marte, não se considera as regiões polares e não se considera a região equatorial. Por que não se considera a região equatorial? Porque não seria possível encontrar depósitos de gelo. Então, você não teria água, não seria impossível encontrar água. Nas regiões polares, seria um frio muito intenso, assim, muito severo, que traria muitos riscos também à vida humana. Então, o ideal é que seja numa região temperada, você consiga encontrar os depósitos de gelo, né? Também não seja quente como na região equatorial, que você não tem gelo nenhum, não seria possível encontrar o gelo. Então, seria numa região temperada aí, nos trópicos, né? Um desafio, assim, só um comentário, é que a questão da água não é a água que a gente tem aqui na Terra, essa água limpa, né, que nós temos às vezes, é uma água contaminada, é quase uma salmoura, ela tem que passar por processos de filtração, né, decantação, para de repente você ter uma água que seja saudável ao consumo, né? Puxa, então mais problemas. Exatamente. A gente escuta muito em filmes, na mídia, tudo, que nós estamos lá para colonizar o planeta Marte. Isso vai implicar em mudar a estrutura. Eu recebi uma pergunta, quando eu recebi do estudante, eu falei, nossa, que pergunta tonta. E logo depois eu falei, nossa, que pergunta genial. Ele pergunta o seguinte, como são as mudanças climáticas em Marte? Quando ele perguntou isso, eu falei, peraí, mudança climática é causada pelo homem. Lá não tem humanidade, então lá não tem mudança. Peraí, mas nós estamos indo para Marte e talvez para alterar as condições climáticas de Marte. Então eu achei a questão genial, porque nós temos direito a fazer isso. O que nós conseguiríamos fazer, se podemos fazer? A humanidade pode produzir uma mudança climática em Marte? É interessante a pergunta. E as condições que são observadas em Marte é já por conta de mudanças climáticas que ocorreram no passado, né? Uma coisa importante é o seguinte, é que teve uma missão da NASA que foi um lander, né, chamado lander, porque o lander é diferente do rover, o rover ele está em movimento, o lander ele fica fixo. Então eles mandaram um lander, a tradução seria pousador, porque ele fica pousado, ele não tem movimento. Eles mandaram um lander chamado InSight, né? Então, o lander InSight, ele foi enviado para gerar vários insights, várias ideias. E ele é um instrumento sísmico para medir a atividade sísmica da Terra. De Marte. O que é que acontece? Nós temos vários vulcões. Nós temos, de vez em quando, temos terremotos. Tivemos um terremoto recente agora no Chile, de 7 pontos, né? Esses terremotos e a atividade vulcânica que a gente tem é por conta da gente ter o núcleo do planeta Terra, ele está em atividade, né? Ele está em atividade, ele está num dinamismo, né? É esse dinamismo que a gente tem no nosso núcleo que ele gera um magnetismo também, que propicia a contenção da nossa atmosfera, né? Então, a nossa atmosfera, toda a vida que a gente tem é por conta desse magnetismo do nosso núcleo terrestre, né? E propicia que a gente tenha a nossa maravilhosa atmosfera e propicie que essa atmosfera ela contenha grande parte da radiação cósmica, né? Que impacta o planeta Terra. Já Marte, esse lander, o InSight, ele identificou que a atividade sísmica é muito fraca, então é quase como se fosse um planeta morto, ele com um núcleo de pouco magnetismo, e esse pouco magnetismo ele gera uma atmosfera fraca, e essa atmosfera fraca faz com que grande parte da radiação cósmica ela chegue no solo, né, na superfície. Uma coisa que eles falam em relação ao futuro é um processo chamado terraformação, que seria de repente eles
utilizarem como se fossem explosões nucleares. Essas explosões nucleares, elas lançariam material particulado na atmosfera. Esse material particulado na atmosfera, eles fariam como se fosse um sombreamento, né, e aí esse sombreamento ele geraria frio. O frio geraria a questão da precipitação de gelo, né? E esse gelo, à medida que ele fosse se desfazendo, ele poderia gerar vida, né? Você tinha água como elemento básico da vida, né? Da atividade orgânica. Então eles têm essas teorias da terraformação, mas seria um processo, por exemplo, para 300 anos, né? Nesse processo de colonização em Marte. Então seria uma mudança climática, mas induzida pelo homem. Os cientistas defendem isso, mas realmente eu imagino que a gente não vai estar vivo para estar observando essa nossa geração, não. Então, é um período aí um pouco longo, né, para isso se realizar. Mas é muito interessante, estamos falando de todas as ciências humanas, a psicologia, as ciências da parte exatas, biológica, tudo isso, toda a ciência envolvida nesse projeto, que pode parecer algo marciano, mas que traz muito progresso também aqui na Terra. Uma outra questão, um outro grupo de questão que fizeram também foi interessante. Tá bom, nós podemos chegar lá, podemos construir algum habitat, mas temos que voltar. Como que essa volta de um astronauta, depois de passar talvez 2, 3 anos nessa viagem ou em Marte, como que deve ser essa recuperação dele? Porque nós vemos que quando o astronauta chega da ISS, que fica aqui do lado, ele já tem dificuldades, questão óssea, toda questão de saúde. Imagina depois de 2 anos. E uma questão que sempre aparece nos filmes, é possível trazer um vírus marciano aqui para a Terra e produzir uma catástrofe aqui no nosso planeta? Nas nossas missões virtuais, esse é um tema que a gente discute, né? Quando a gente criou essa metodologia das missões virtuais, quando estava tendo a pandemia, vários astronautas eles foram entrevistados para falar o seguinte: como é que eles viveram na Estação Internacional Espacial? Por exemplo, o astronauta Scott Kelly, o astronauta americano Scott Kelly, que ele é irmão, inclusive, de um senador do Arizona. O irmão dele ele tem um irmão gêmeo, né? Que inclusive, uma curiosidade é o seguinte: ele foi para o espaço, ele não estava sujeito à gravidade, né, que todos nós estamos. O irmão dele passou esse tempo, 1 ano, né, exposto à gravidade aqui da nossa Terra aqui, e ele ficou 1 ano lá sem o efeito da gravidade. E quando ele voltou, ele estava, por exemplo, uns 8 centímetros maior do que o irmão, né, que eles são gêmeos, eles tinham a mesma altura, muito parecidos os dois. E ele, quando voltou, o Scott Kelly, ele estava uns 8 centímetros maior do que o irmão, quer dizer, porque olha só com o efeito no caso lá, da ausência da gravidade, né? Como isso foi impactante, né? Então, assim, esses astronautas, fisicamente, uma coisa que eu posso dizer é que eles voltariam maiores, né? Eles voltariam maiores, então, de repente, 10 centímetros maior. Então é interessante isso, professor, porque as cadeiras, né, por exemplo, da Crew Dragon, né, da cápsula Dragon, da SpaceX, né, você tem cadeiras que são confeccionadas ali para o tamanho do astronauta, né? Mas ele cresce. Mas aí, se ele crescer, talvez aquela cadeira ele fique em volta e apertadinho, né, na cadeira, né? Se ele cresceu, ele ficou 1 ano em Marte, de repente ele volta 10 centímetros maior, porque ele continua se desenvolvendo, né? Ele vai crescendo. É interessante isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, um dos efeitos é que fisicamente ele vai voltar a ser um pouco maior. Mas, voltando para a questão das missões virtuais, uma das coisas que a gente observava na discussão dos astronautas, a grande pergunta é como viver no espaço numa circunstância de isolamento. Scott Kelly deu algumas entrevistas falando sobre isso, então um dos grandes legados é isso, como viver o que eu chamo, como psicólogo, de autossustentabilidade. A sustentabilidade do próprio indivíduo. Não é a sustentabilidade ambiental, social e econômica, como a gente fala, né? Mas o que eu chamo de autossustentabilidade é a sustentabilidade psicológica. Porque, de repente, se uma pessoa ela tem muitos pensamentos negativos, pode, de repente, ou se ela está muito aflita psicologicamente, isso pode ajudar a desenvolver doenças, pode, de repente, mudar o que a gente
os budistas falam da neuroplasticidade, né, neuronal, né, de repente modifica o cérebro, né? Então, como é que eu posso ter, apesar das circunstâncias mais desafiadoras e indesejáveis possíveis, como é que eu posso me manter mentalmente saudável? Esse é um dos grandes desafios. Isso seria uma das coisas que eles praticarem isso, se eles quiserem sobreviver. Também, ao voltarem, eles narrarem essa experiência deles, esse alto desafio que eles tiveram de manter qualidade, né, dos pensamentos. Então, uma coisa interessante, quando o Dalai Lama ele começou a se tornar popular, ele foi convidado para várias palestras nos Estados Unidos e na Europa. Se tornou conhecido que, por exemplo, o poder da mente sobre o corpo. Um dos experimentos que era realizado era o seguinte, era um monge budista num lugar muito frio, ser colocado uma toalha molhada, quer dizer, já estava frio, se colocava uma toalha molhada nele, e ele, com poder mental, ele conseguia induzir o aumento da temperatura corporal e ao ponto dessa toalha molhada ela evaporar e ficar seca, quer dizer, então isso é só um indicativo de que tipo de treinamento a gente precisa ter para colaborar, para mudar a nossa forma de pensamento, para mudar a forma como o nosso corpo funciona, para que ele consiga ter saúde num ambiente que é muito mais extremo, muito mais desafiador do que as condições que a gente tem aqui na Terra. Esses são grandes desafios que a gente tem em termos psicológicos, né, da gente pensar sobre isso, né? Então, assim, normalmente quando esses astronautas eles voltam do espaço, e com Marte vai ser a mesma coisa também, eles precisam apresentar mensagens de motivação, mensagens de liderança, de estímulo, de confiança que as pessoas precisam ter, né? E eu acho que isso é um dos grandes, assim, que é interessante assistir uma palestra uma conversa com um astronauta análogo, é isso, tipo assim, que tipo de aprendizado você teve para lidar com aquelas circunstâncias, porque todos nós, seja um adulto, um adolescente, uma criança, tem desafios diferentes também nos nossos ambientes, nas nossas comunidades que a gente está inserido. Então, como é que a gente pode ser mais resiliente emocionalmente, né? Assim, em termos de pensamento. Então, isso eu acho que é um dos grandes legados assim, que a gente precisa ter quando a gente pensa sobre a vida dos astronautas, sobre o que eu chamo de autossustentabilidade. A gente precisa aprender mais sobre isso, né? No próprio funcionamento da estação, nós temos desafios constantes, porque é um projeto inovador e, às vezes, não tem um apoio devido, né? E aí a gente tem que praticar isso todo dia, porque é um desafio, né? Assim, a gente manter o funcionamento das nossas operações também, dessa estação, né? Bom, professor Júlio, nós temos que encerrar, apesar desse... Foi um prazer conversar todas essas ideias. Acho que fica claro para mim e para os estudantes aí que fizeram todas, foram mais de 100 perguntas aí que fizeram. Eu só compilei aí para tentar simplificar os temas, mas a importância desse projeto, vamos dizer, ousado de Marte para resolver os problemas do nosso dia a dia, através da educação, através da ciência, a questão comportamental, ou seja, completamente correlacionado com o nosso dia a dia. Verdade. Não é um processo lunático ou marciano, ou sei lá eu como chamar, é muito nosso dia a dia. E ter essa oportunidade de poder conversar com o senhor aí, um astronauta análogo, com todo esse conhecimento, que já interagiu com astronautas de verdade ou não análogo, não sei qual seria o melhor termo, mas é uma experiência que eu acho que todos eles vão ficar assim, impressionados, e espero que sonhem um dia em participar nessas missões virtuais lá do Habitat Marte. Por que não? Porque afinal a oportunidade não é tão difícil. Se é possível esse trabalho separado, inclusive eu não sei se o senhor gostaria de nos contar alguma experiência, como que seria uma vivência remota do Habitat Marte. Imagina os alunos que nós temos do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, Minas, de vários. Como juntar esse grupo numa missão e fazer um treinamento? Nós convidamos nessas missões virtuais os participantes a imaginar uma estação em Marte ou Lua. Essa estação ela tem 7 estruturas. Tem a estação de lançamento, né, e pouso,
tem a estação principal, tem a estufa, tem a estação de saúde, a estação de engenharia, a estação de saneamento, né, de tratamento de esgoto e produção de oxigênio, e a estação de engenharia. Então, não sei se eu esqueci alguma agora de cabeça, mas então são 7, né? Nessas missões virtuais, os participantes vão ser como se fossem astronautas dessas estruturas específicas, desses setores. Aí eles precisam imaginar, por exemplo, qual o design interno que vai ter, quais são os equipamentos, as máquinas. No centro de saúde precisa de um médico, precisa de um psicólogo, de um enfermeiro. Quais são os protocolos que eles precisam imaginar? Quais seriam, de repente, aprendizados que seriam aplicados na Terra? Então, a gente discute um pouco sobre tudo isso. E é bem interessante, assim, a participação, porque é o seguinte, a criança ou o adolescente, às vezes ele pode ter uma ideia que o cientista não tem. É muito interessante esse processo de imaginação. A gente teve uma participante de Conselheiro Lafayette, essa questão, esse exercício de imaginar esse ambiente, que é um ambiente circular, que seria transportado dentro do foguete Starship. O que foi que ela fez? Ela, ao invés de ela fazer um desenho num papel, ela foi numa encruzilhada lá, que era uma área bem grande, assim, uma esquina lá, que passava pouco carro, assim, de asfalto. Ela pegou um pedaço de gesso, fez um círculo assim, com um pedaço de gesso no asfalto, e ela disse assim, nesse canto aqui vai ser a cama, nesse canto aqui vai ser o fogão, nesse canto aqui vai ser uma mesa. Ela fez uma representação no plano físico de verdade, de como é que seria esse ambiente, e é um negócio que eu nunca tinha imaginado, assim, ela fez isso da cabeça dela. Então, assim, muito criativo, assim, E aí é interessante, porque com a imaginação, cada um imagina a coisa de uma forma diferente. A gente tem chance de ter ideias maravilhosas também a partir da consciência de cada um, né? Coisas que a gente nunca imaginou. E é a partir daí que surge o cientista, né? O cientista todos nós somos cientistas, a gente só talvez não está desperto ainda de que nós somos cientistas, nós somos curiosos, né? E aí é muito importante quando você tem isso na infância, na adolescência, esse momento de se encontrar-se como cientista, né? É interessante porque isso vai guiar para que ele estude mais, ele perceba, eu preciso estudar mais matemática, eu vou estudar química, eu vou estudar física, e aí ele vai ter, quando ele faz o Enem, ele consegue ter notas melhores e ele consegue entrar, de repente, no curso que ele quer, no curso que ele deseja, seja em qualquer área do conhecimento, né? E aí ele vai poder realizar a profissão dele e realizar todos os sonhos que ele deseja, né? Então, isso é que é importante aí nessa trajetória. Bom, esse fechamento foi melhor do que a encomenda. É excelente, acho que esses estudantes escutarem isso. E nós estamos falando de um projeto aqui no Brasil. Não estamos falando de algo assim que não tem como, não. É algo acessível. Acho que é uma oportunidade que tem todos os méritos. Professor Júlio, olha, eu só tenho a agradecer muito em nome aí acho que de milhares de estudantes que vão escutar essa entrevista, estão participando desse projeto, e com certeza eles vão ter muito mais perguntas e também muito mais estímulo a partir de agora, eu acho, para continuar a fazer o que eles querem fazer. Não precisa ser uma área, não. Todas as áreas são importantes, são relevantes, os problemas são multifacetados, eu acho que são transdisciplinares. E acho que essa experiência que o senhor narrou agora, assim, é brilhante, encaixa-se perfeitamente em todo esse pensamento. Nós temos presença nas redes sociais, né? Vocês procurem por Habitat Marte, né? Muitos de vocês têm Instagram, vocês podem ver as atividades que estão acontecendo lá, muitas vezes convites para participar com bolsas de algumas missões que a gente realiza, né? Convocatórias especiais que acontecem. E no nosso canal do YouTube ele tem mais de 600 vídeos, né? Então é um conteúdo que está disponível aí. Então esse conteúdo está em português, inglês e espanhol. Então se vocês tiverem interesse na área, e o que eu digo é o seguinte, eu tinha esse sonho era encantado por essa área astronáutica na minha adolescência, enquanto criança, e esqueci um pouco disso, assim, depois que cresci, e tive uma oportunidade de encontrar esse encantamento de novo, né? Então,
uma coisa que a gente fala é o seguinte: vocês não desistam, né? Não desistam desse sonho, né? E que de repente, em contato conosco, esse sonho ele pode ser mais avivado, porque vocês vão estar mais próximos de realizar essa experiência, tá certo? Então a gente está disponível aí na Habitat Marketing, tem o meu contato também, que é possível falar pelo WhatsApp, a gente responde a todo mundo, e aí a gente conta de em breve poder fazer uma missão virtual com vocês e até de repente, quem sabe, fazer alguma atividade presencial também. E obrigado, professor. Eu agradeço, professor Júlio, muito obrigado. Aí falamos com o professor Júlio, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com esse projeto maravilhoso aqui no Brasil, nosso astronauta análogo. Muito obrigado e por todas essas informações, toda essa aula, essa brilhante entrevista que nós fizemos. Eu agradeço.